Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos meditar hoje, irmãos, do verso 1 até o verso 11. E como nós vamos ler o texto durante todo o sermão, nós vamos ler ele parte a parte, nós vamos ler agora apenas o verso 8, tá bom? E aí no decorrer da exposição nós vamos lendo todo o texto. Atos, capítulo 1, verso 8. Você que achou, se coloque de pé, por favor, para a leitura da Escritura. E mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos usar bem esses 11 versos de Atos. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Oremos todos. Paizinho, muito obrigado. Muito obrigado pela tua Escritura, ao qual o Senhor inspirou homens a produzi-la para o nosso ensino, vai dizer Paulo. Espírito Santo do Senhor, nós acabamos de ler um verso que diz que o Senhor é o poder de Deus, e que esse poder agora ilumine as nossas mentes e nos capacite a entender, a assimilar e a praticar aquilo que nós vamos aprender nesse momento. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar. Eu e Carol moramos em Bela Vista por 9 anos. E nesses 9 anos nós fizemos alguns amigos e alguns bons amigos. E talvez eu poderia até dizer, e não estaria exagerando, alguns que ocupam o posto de melhores amigos que nós temos. Um deles, chamado Caio Bruno, ele tinha um sonho. Ele era personal trainer e ele sempre disse que queria abrir uma academia na cidade, né? Esse sonho já foi realizado, ele já tem a For Fitness, né, uma academia lá em Bela Vista. Mas eu sempre fiz uma pergunta para o Caio, sempre que a gente tocava nesse assunto, eu dizia: Caio, a nossa cidade é pequena, só tem 30 mil habitantes, e já tem umas 4 ou 5 academias espalhadas por aí. Tem espaço para mais uma academia na cidade? Tem gente, tem clientela? Ou você vai depender de pessoas saírem de uma academia para ir para outra? E aí o Caio já tinha estudado o mercado, né? Me apresentou algumas estatísticas e me convenceu que Bela Vista não tinha espaço apenas para mais uma, mas até para mais 2, 3 ou mais academias. E aí recentemente eu vi um vídeo e me lembrei disso. E nesse vídeo, uma pessoa falava justamente sobre isso, sobre a ascensão das academias no dia de hoje. Antigamente era difícil achar uma academia, era coisa que quase ninguém ia. Então, era só para atletas, era difícil. Hoje, toda esquina você tropeça numa academia. Em Bela Vista, por exemplo, uma cidade de 30 mil habitantes, eu creio que hoje deva ter mais de 7 academias na cidade. E o argumento que me chamou a atenção nesse vídeo foi que, quanto mais a humanidade avança, mais sedentária se torna a vida. E aí, se a vida natural se torna mais sedentária, fugir do sedentarismo requer que nós recorramos aos artifícios como a academia. Perceba, os trabalhos que antes dependiam da força braçal, agora já não dependem mais. Nós temos máquinas que podem fazer o esforço por nós. E os alimentos saudáveis que se colhia no quintal de casa, que era cultivado no seu próprio terreno, agora foram substituídos por uma alimentação industrializada, que não é nada saudável. O fato que eu quero chamar a sua atenção, contando isso, é que quanto mais nós nos afastamos dos hábitos saudáveis que os nossos pais, que os nossos avós, que os nossos bisavós tinham, mais a nossa saúde é prejudicada. Quando a gente adoece e a gente está perto de alguém mais velho, ele já tem uma série de receitas, uma série de coisas para que você tome.
E veja que quanto mais o tempo passa, mais a gente adoece com facilidade. E aí a gente se lembra dos nossos pais, dos nossos avós, dizer, antigamente o povo não adoecia tanto. Por quê? Os hábitos eram saudáveis. O trabalho braçal já era o exercício físico que hoje nós precisamos pagar uma academia para cultivar. O trabalho na roça já mantinha o corpo forte. A alimentação era tida daquilo que se colhia. Então era coisa natural. Coisa que hoje nós precisamos ir numa nutricionista para que ela nos receite. Comer verdura, comer legumes. Era a alimentação que se tinha. E o ponto principal que eu quero te mostrar hoje é que esse afastamento, ele também prejudica a igreja. A igreja, quando plantada em Atos, ela tinha um estilo de vida. Ela tinha um modo de viver, uma forma de agir de forma saudável. É a igreja plantada por Jesus, é a igreja que é plantada pelos apóstolos. Mas com o passar do tempo e as transformações que a sociedade tem vivido na sua cultura, nos seus métodos, no seu estilo de vida, isso tem também afetado a igreja. A igreja, na busca de se atualizar, na busca de se tornar moderna, ela tem cada vez mais abandonado princípios, abandonado hábitos cultivados pela igreja primitiva e que mantinham viva e forte a saúde da igreja. E entenda, eu não vejo problema em que uma igreja seja contemporânea. Eu acho que a igreja precisa ser contemporânea. Ela precisa se comunicar como se comunica hoje. Ela precisa interagir com as pessoas como nós fazemos hoje. Mas o que nós não podemos fazer é abandonar o estilo de vida saudável que era cultivado pelos nossos antepassados, que era cultivado pela igreja primitiva. Eu gosto do slogan da Igreja Batista Calvário, em Goiânia, que diz: uma igreja contemporânea com uma mensagem antiga. E eu queria parafrasear isso e trazer para nós que a igreja, ela precisa ser uma igreja contemporânea, porém, com um estilo de vida antigo. A essência, queridos, ela não é refém do tempo. A essência da igreja não pode ser destruída pela modernidade ou pelos hábitos que estão invadindo a nossa vida. A essência da igreja, ela transcende o tempo. E aí, diante disso, nossa grande tarefa nessa série de Atos que nós começamos hoje, e vamos do verso 1 aqui até o final do livro, a nossa grande tarefa se resume a investigar como vivia a igreja do primeiro século, traçar um paralelo com como nós vivemos como igreja e desenvolver ações que levem a Igreja Batista Liberdade de volta aos princípios. Ao fim dessa série em Atos, nós precisamos olhar para a nossa igreja, olhar para a igreja de Atos e dizer: nós nos parecemos tanto com essa igreja. A nossa igreja é tão parecida com a igreja de Atos. Essa é a nossa missão. Daremos início hoje a essa jornada, olhando para os 11 primeiros versos do capítulo 1, os quais nós acabamos de ler. E nós aprenderemos essa noite que uma igreja saudável crê em Jesus. Uma igreja saudável anuncia Jesus. E uma igreja saudável espera ou aguarda Jesus. E nós vamos fazer isso em 3 pontos. Olhe comigo aí os versos de 1 a 3. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto que nós vamos por ele até o fim do sermão. Diz assim o verso 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado as instruções, por meio do seu Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Verso 3, depois de seu sofrimento, apresentou-se a eles e lhes deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes pelo período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Nós começamos o livro com o autor se comunicando com o destinatário, a pessoa a quem ele tinha escrito esse livro.
A autoria desse livro é datada provavelmente entre os anos 60 e 64 depois de Cristo. E a autoria que nós temos em consenso no campo teológico é que o autor dessa carta, o autor do livro de Atos, é Lucas, aquele que também escreveu o evangelho que leva o seu nome. Ambos os livros têm o mesmo destinatário. Lucas vai dizer, em meu livro anterior, e vai nomear alguém, a quem ele chama Teófilo, que provavelmente, irmãos, era um romano, era alguém recém-convertido e que ocupava uma posição importante dentro do Império Romano. E que, inclusive, existe esse consenso também que Teófilo provavelmente foi o patrocinador dos escritos de Lucas. Escrever na época não era uma coisa barata, você não encontrava papiro em qualquer papelaria, como nós encontramos, você precisava comprar, e não era uma coisa barata. Se você se lembra bem, o povo de Deus, nesse contexto, era um povo muito pobre, então se precisava de patrocinadores, e provavelmente Teófilo foi o patrocinador tanto do Evangelho de Lucas quanto de Atos, que são, na concepção de Lucas, uma obra só, dividida em 2 volumes. Em Atos, Lucas dedicou 28 capítulos, onde ele registra como se deu a fundação e o início da Igreja de Jesus. Eu digo apenas fundação e início, porque veja bem, a história do livro de Atos não se encerra no último versículo de Atos. A história do livro de Atos transcende o próprio livro. A história do livro de Atos, queridos, continua a ser escrito ainda hoje, através da Igreja Batista Liberdade, através da minha vida, através da sua vida. Então, quando você colocar os olhos no livro de Atos e se impressionar com os personagens que estão aqui, se lembre, você é um personagem contemporâneo da história de Atos dos Apóstolos, porque a história da igreja continua sendo escrita. Lucas, então, nos primeiros versos que nós lemos, se preocupa com uma coisa. Ele quer lembrar Teófilo, seu destinatário, do propósito do seu primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas. E o propósito desse evangelho era mostrar, ele vai dizer: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. O propósito desse livro era mostrar aos leitores, em primeira mão a Teófilo, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que ele começou a fazer e a ensinar. Ao longo dos nossos sermões em Atos, queridos, nós perceberemos que, enquanto os evangelhos, os 4 evangelhos, se preocupam em registrar aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar, em Atos nós temos uma mudança de chave. Em Atos a coisa muda. Atos é o livro que registra tudo aquilo que os discípulos começaram a colocar em prática e como eles fizeram para fazer aquilo que o seu mestre os havia ensinado. Feita essa contextualização, eu queria que você olhasse comigo de forma atenta ao verso 3, em que Lucas diz: depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. E aqui, queridos, nós temos a primeira marca que eu queria destacar de uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela crê em Jesus. Esse não é apenas o primeiro aspecto desse sermão. Esse não é apenas o primeiro aspecto da construção de uma ideia. Esse é o primeiro aspecto e o aspecto mais importante da minha e da sua fé. Nós somos salvos, queridos, não pelas obras, não por nada que nós podemos construir, não por nada que nós podemos comprar ou adquirir. Nós somos salvos única e exclusivamente porque acreditamos que Jesus Cristo morreu, porque cremos que Ele existiu e que tudo aquilo que a Bíblia diz sobre Ele é verdade. Nós somos salvos pela nossa fé em Jesus. Ao fundar a igreja, veja quanto isso é importante. Ao fundar a igreja em Mateus 16,
acontece um diálogo entre Jesus e os discípulos. Jesus se dirige aos discípulos e perguntam: quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos respondem: Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias ou algum dos profetas. Mas Jesus, queridos, ele não queria, em última instância, saber o que o povo dizia sobre ele. Ele queria saber a opinião do seu povo. Ele queria saber a opinião daqueles que estavam caminhando com ele. Então ele se dirige aos discípulos e dizem: e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro, sempre Pedro, toma a frente dos seus colegas, sempre impetuoso, sempre o primeiro a responder. E Pedro, então, toma a frente mais uma vez. Mas agora, queridos, Pedro não é alguém equivocado. Pedro não falou besteira. Pedro não vai ser repreendido pelo mestre. Sabe por quê? Porque as palavras de Pedro ecoariam por toda a história. As palavras de Pedro não seriam caladas no primeiro século, não seriam esquecidas depois de ditas, mas as palavras de Pedro ecoariam por toda a história da igreja e chegariam até o Jardim Liberdade, onde as pessoas são tidas como membro depois de dizerem o que Pedro respondeu a Jesus. E Pedro perguntou, e Jesus perguntou a Pedro: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a nossa profissão de fé. Essa é a verdade em que nós cremos. É essa a rocha sobre qual a igreja está estabelecida. Ao ouvir isso, Jesus não repreende Pedro como era comum. Mas ele faz daquela sentença a rocha sobre a qual a igreja dele seria firmada. Querido, guarde esse primeiro ponto num lugar muito seguro no seu coração, num lugar muito especial, um local onde essa verdade nunca seja perturbada, um local onde essa verdade nunca seja esquecida, um local onde essa verdade de que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, nunca se perca. Proteja essa verdade com a sua própria vida, proteja com tudo o que você tem. Esse não é, queridos, o primeiro ponto ou ponto de partida de um sermão ou de uma série. Crer em Jesus é o ponto de partida da vida. Crer em Jesus é o ponto de partida da existência que vale a pena. Crer em Jesus é o primeiro passo de uma caminhada eterna, que se dá de glória em glória com Cristo, o Filho do Deus vivo. E é preciso estar alerta, pois cada vez mais, queridos, a cultura tenta fazer com que nós nos esqueçamos, ou tenta fazer com que esse ponto seja enfraquecido no nosso coração. Ter esse ponto forte, ter esse ponto claro, é o que tornará, em primeira instância, a nossa igreja uma igreja saudável. A igreja só será saudável quando o ponto central da sua fé for esse, sob qual ela foi estabelecida: Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E quantas igrejas têm ignorado a importância de seus membros terem essa profissão de fé? Quantas igrejas já não querem saber, já não querem ter certeza se os seus membros creem de fato nisso? Quantas igrejas já acham que a profissão de fé verdadeira não importa? Cá entre nós, queridos, não importa quanto tempo nós frequentamos uma igreja, e nem mesmo há quanto tempo somos membros dela. Não importa, querido, quantos cargos ou quais cargos eu e você já ocupamos em uma igreja. Não importa, querido, quantas vezes você preencheu o envelope de dízimos, ou quais foram os valores que eu coloquei
no meu envelope de dízimo. Não importa quanto tempo eu dediquei, não importa quanto recurso eu dediquei, não importa quantas noites mal dormidas. Sabe o que realmente importa? Uma coisa apenas importa: crer em Jesus é o que realmente importa. O ladrão ao lado de Jesus não teve oportunidade de frequentar uma igreja. Não teve oportunidade de ser eleito para um cargo importante. O ladrão ao lado de Jesus não teve a oportunidade de entregar um dízimo ou uma oferta. Ele não teve a oportunidade de cultuar com o povo de Deus. Ele teve uma oportunidade e a abraçou com todas as suas forças, que foi dizer ao Senhor: Senhor, eu creio em Ti. Lembra-te de mim quando chegares ao paraíso. Mantenha isso vivo em seu coração. Se nós queremos uma igreja saudável, se nós queremos que a IBL se torne uma igreja saudável, esse é o primeiro passo a ser dado. Uma igreja saudável é formada por gente que de forma sincera e genuína crê em Jesus. Veja comigo o verso 4 até o verso 7, diz assim: em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes uma ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, a qual falei a vocês. Verso 5, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. O texto de Lucas segue, e então ele traz o registro de um diálogo muito importante para os discípulos que o ouviram, para a igreja que começaria dali e se estenderia até nós. Um diálogo que nós, como igreja hoje, precisamos olhar com muito carinho, olhar com muita atenção e aprender com esse diálogo. Jesus diz aos seus discípulos que eles deveriam aguardar em Jerusalém, até que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. Veja, eu gosto de ler a Bíblia e perceber algumas ironias que a história bíblica coloca ao seu povo. Os discípulos deveriam aguardar o cumprimento da promessa no mesmo local onde quase 2 meses atrás Jesus havia sido morto. Perceba que o local sanguinário, o local do assassinato do Cristo, o local do Calvário do Salvador do mundo, o local onde foi imolado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em poucos dias se tornaria palco da inauguração da era cristã. Os discípulos, então, no verso 6, perguntam se essa seria a ocasião em que Jesus restauraria o reino de Israel. Note, querido, que mesmo depois de caminhar com Jesus por 3 anos e meio, os discípulos ainda tinham algumas dúvidas que hoje, quando nós lemos, parecem dúvidas bobas. Os discípulos, mesmo depois de caminharem com Jesus por todo esse tempo, ainda pensavam que Jesus era um rei militar, que Jesus viria para destruir o Império Romano e devolver o poder ao jubiloso Israel. Parece que os discípulos ainda não tinham entendido aquilo que Jesus disse em João 18:36, quando ele se dirige a um dos governadores e diz: meu reino não é deste mundo. E o fato desses homens não entenderem isso deturpava o foco que eles tinham. Jesus responde no verso 7 que não lhes competia saber os tempos ou as épocas que Deus havia determinado. E nos versos 8 e 9, ele transfere a atenção dos discípulos para aquilo que realmente importa, para o verdadeiro propósito do derramamento do Espírito Santo. E no verso 8 ele diz: mas receberão poder
e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e até os confins da terra. Isso também acontece conosco hoje. Essa falta de foco também acontece com a igreja hoje. Colocamos ou vivemos o tempo todo correndo o risco de esperar de Deus, de esperar do Espírito Santo tantas coisas, infinitas coisas, menos aquilo que Ele tem como prioridade em nos oferecer. E o que o texto diz que é prioridade do Espírito Santo é nos oferecer, nos capacitar com poder para conseguir anunciar o Evangelho. Nós falaremos disso de forma mais detalhada em alguns sermões para frente, mas leia o livro de Atos. E perceba, queridos, que toda vez que o Espírito Santo é derramado de forma especial, toda vez que há uma ação especial do Espírito Santo, há um fruto em evidência: a pregação do Evangelho. Toda vez que o Espírito Santo é derramado sobre o povo, uma coisa acontece: as testemunhas de Jesus se levantam. Jesus é levado ao povo. A palavra do Senhor é pregada. Enquanto os discípulos estavam concentrados na restauração do reino civil de Israel, nós, a igreja, temos colocado nosso foco em tantas outras coisas. Ficamos pensando em curas, em milagres, em riquezas, em coisas desse mundo, e negligenciamos a ação que tem primazia no derramamento do Espírito Santo, que é de ser testemunha em Jerusalém ou em Tubiara, em toda a Judéia e Samaria ou em Goiás, e até os confins da terra. Percebemos nisso, queridos, a clareza e a urgência do nosso segundo ponto. Uma igreja saudável testemunha de Jesus Cristo. Uma igreja saudável prega a Jesus Cristo. Uma igreja saudável anuncia a Jesus Cristo. E veja, anuncia a todas as pessoas, independente da língua, independente da cultura, ou de qualquer outro aspecto que humanamente produza separação entre nós. A igreja ignora, a igreja vence essas muralhas, vai até essas pessoas e anuncia o Evangelho. Nós falamos sobre algumas ironias da Escritura. Veja que interessante. Na fala de Jesus, ele faz questão de colocar Judéia e Samaria juntas. Não há uma vírgula que as separe. Nós lemos no texto: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, um tipo de lugar, em toda a Judéia e Samaria. Elas estão colocadas no mesmo posto. Estão colocadas sobre a mesma sentença. Sabe por quê? Era necessário que Jesus mostrasse aos discípulos, que eram judeus, que anunciar o Evangelho aos samaritanos, e eu não sei se você se lembra ou se você sabe disso, judeu e samaritano era tipo cachorro e gato, inimigos mortais. O judeu dava uma volta de quilômetros para não pisar dentro de Samaria. Sabe como orava um bom judeu? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não me fez samaritano. Para o judeu, o samaritano valia muito menos que um cachorro. Essa era o bom convívio. Essa era a política da boa vizinhança entre judeus e samaritanos. Mas veja, Jesus coloca Judéia e Samaria juntas, comunicando aos discípulos judeus que a mesma urgência que eles tinham, que eles pensavam em ter para pregar aos seus irmãos, para pregar aos judeus, deveria ser o mesmo ímpeto, deveria ser a mesma força, deveria ser empregada a mesma urgência para pregar aos samaritanos, os seus inimigos naturais.
Isso precisa chamar a nossa atenção, queridos. Às vezes, sabe o que acontece dentro da igreja? Nós estamos tão preocupados de que o evangelho alcance os confins da terra, de que o evangelho chegue na janela 1040, de que o evangelho alcance os países não alcançados, que nós fechamos os olhos, nós fechamos a porta das nossas igrejas, nós fechamos as nossas mãos para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos colegas de escola, de trabalho, nós negligenciamos aqueles que estão ao nosso lado. O que Jesus está dizendo é que existe urgência na pregação do evangelho para todo tipo de gente. Independente da língua que se fala, independente da cultura que se viva, independente dos nossos conceitos e preconceitos, o evangelho precisa chegar através de nós a essas pessoas. Quando você entende o propósito do livro de Atos, que é mostrar aquilo que os discípulos tinham aprendido na prática, você começa a perceber que tudo que eles estão fazendo era aquilo que tinham aprendido. Quando nós falamos sobre anunciar o evangelho, nós precisamos nos lembrar de como o Senhor Jesus ensinou os discípulos. Ele não disse só o que era para ser feito, mas ele já havia ensinado como. Veja, Mateus 28, verso 19 dirá: portanto vão e façam discípulos de todas as nações. O discipulado, queridos, é o meio pelo qual Jesus deseja que nós anunciemos o evangelho. Quando os discípulos ouviram que deveriam ser testemunhas, eles não tinham dúvida sobre o método, eles não tinham dúvida do que fazer, eles tinham aprendido. Ide por todo o mundo e façam evangelho, façam discípulos. Nós veremos, queridos, com o avançar da nossa série, a cada sermão, que o livro de Atos é a grande comissão na prática. Se você lê a grande comissão e fala assim, entendi, tem que fazer discípulos, mas como que faz? Não deixe de estar aqui nos próximos sermões. Daqui em diante nós aprenderemos como fazer discípulos, como cumprir a ordem dada por Jesus nos evangelhos. É sobre isso que o livro de Atos fala. Se no primeiro ponto nós abraçamos o verdadeiro motivo da nossa fé, esse segundo ponto é aquilo que move os nossos pés em direção a outras pessoas para levar o evangelho, porque uma igreja saudável, além de crer em Jesus, ela anuncia a Jesus. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, olhe comigo o restante do nosso texto de hoje, verso 9 até o verso 11. Diz assim: e tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Verso 10. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: varões galileus, por que estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado, voltará da mesma forma como o viram subir. Nós chegamos, queridos, não só ao fim da porção que nós separamos para hoje. Esse texto também marca uma despedida. O diálogo entre Jesus e os discípulos se encerra aqui. Jesus já tinha dito tudo aquilo que julgava importante. Jesus já tinha ensinado ou já tinha dado as instruções que eram necessárias. E sendo elevado às alturas, subiu até que uma nuvem o encobriu e já não era mais possível que os olhos dos discípulos o enxergassem. Eu penso que não foi um momento fácil. A despedida nunca é. Penso que havia no coração daqueles homens e daquelas mulheres que estavam ali várias emoções que se misturavam, que se confundiam, que se degladiavam no coração daquele pessoal.
Ao mesmo tempo que havia a promessa, porque a alegria de receber a promessa, afinal, acabaram de ouvir uma promessa grandiosa da boca do próprio Mestre: o Espírito Santo será derramado. E eles sabiam o valor que isso tinha, eles sabiam a importância que isso tinha. Ao mesmo tempo que tinham alegria por essa promessa, havia também a tristeza, porque o seu Mestre, aquele com quem eles partilharam os últimos 3 anos e meio da vida, estava sumindo no vasto céu. O momento era tão impactante, era tão tremendo, era tão maravilhoso, era tão emocionante, que os discípulos não conseguiam tirar os olhos do céu. Jesus já havia sumido, e mesmo assim os olhos estavam fitos. E quem sabe, queridos, o que eles pensavam? Quem sabe? Até que então, o texto diz, de repente surgem diante deles 2 homens vestidos de branco, que na verdade eram anjos, e se dirigindo aos discípulos dizem: varões galileus, por que estão olhando para o céu? Por que vocês não conseguem tirar os olhos dessa direção? Esse Jesus, a quem vocês viram ser elevado ao céu, voltará da mesma forma que o viram subir. Por um momento, querido, os olhos dos discípulos se desvencilharam do céu. E agora, depois da promessa, um novo sentimento é acrescentado ao coração confuso. Aquele mix de emoções ganha um ingrediente a mais. O coração que já estava alegre pela promessa do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo triste pela despedida de Jesus, recebe agora uma esperança de reencontro. E essa, queridos, é a terceira característica de uma igreja saudável. Uma igreja saudável aguarda por Jesus. Eu não sei se você já fez isso ou já teve essa experiência. Eu compartilhava com algum irmão ou com alguns irmãos aqui essa semana passada. Eu aprendi a contemplar o céu, a olhar para o céu e ficar encontrando, buscando traços da beleza, da criação. E vira e mexe, eu me pego olhando, principalmente quando o céu está cheio daquelas nuvens mais grossas, daquelas nuvens mais cheias, em que o sol toca por detrás delas, e elas ficam todas iluminadas e bonitas. E eu fico olhando para aquelas nuvens e o meu coração se enche de consolo, porque eu fico pensando: Senhor, é dali que o Senhor irá romper os céus. Quem sabe seja agora que o Senhor rasgará aquela densa nuvem ao meio e virá para nos resgatar. Queridos, isso precisa trazer consolo ao nosso coração, isso precisa encher o nosso ser de alegria, poder olhar para os céus e sentir o consolo que os discípulos sentiam. O nosso Mestre voltará. Em breve Ele romperá os céus e nos tirará desse mundo devasso, desse mundo ferido pelo pecado, e nos levará para uma terra perfeita, onde não há choro, pranto, porque essas coisas fazem parte do passado. Essa é a verdade, queridos, que precisa criar em nós convicções que irão ditar como nós vivemos a nossa vida. Esse é um dos grandes motivos pelos quais eu quis que nós nos despedíssemos todo culto, nos lembrando disso. Todo culto nós clamamos ao Senhor, o nosso último ato é dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Nós estamos ainda com os olhos fitos no céu, aguardando que o Senhor cumpra a sua promessa de voltar. Essa verdade precisa reger as nossas ações. Paulo escreveu a respeito disso em 1 Coríntios 15, 19, e ele diz: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de pena. Na minha versão está compaixão, mas o que Paulo queria dizer era pena.
Se a nossa esperança dura apenas 80, 90, 70, 100, 110, 120 anos, nós somos dignos de pena. Porque a esperança que o Evangelho nos trouxe é uma esperança para a eternidade. É uma esperança que vai além dessa vida. É uma esperança que não cessa quando o seu pulmão cessar de respirar. É uma esperança que não cessa quando o seu coração deixar de bater. É uma convicção, é uma esperança para além dessa vida pequena. Paulo dirá que se nós esperamos em Cristo apenas aqui, nós somos lamentáveis, dignos de dó. O autor bíblico escreve aos Hebreus, depois de fazer o relato em Hebreus 11 dos heróis da fé, ele escreve no verso 13: todos estes, os heróis da fé, viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as contemplaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Isso nos ensina, queridos, que nós somos peregrinos aqui. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. O nosso tempo aqui é pouco. A Escritura vai dizer que a nossa vida aqui é como uma neblina, que de manhã se vê e logo se vai. Tudo que queremos, e nem mesmo tudo que podemos ver, nem todas as promessas que nós vimos, veremos cumpridas. Em muitas ocasiões, seremos aqueles que plantam, mas que partem para que a colheita seja tida por outros. Uma igreja saudável, queridos, não está presa nessa vida. A esperança dela não está posta aqui. Aquilo que ela aguarda não está aqui. E alguém disse que se nada nessa vida te satisfaz, é porque aquilo que te satisfaz não pertence a essa vida. É por isso que uma igreja saudável, ela aguarda, ela espera ansiosamente por Jesus. Charles Spurgeon, um pastor batista de séculos passados, ele dizia que todos os dias nós deveríamos abrir a janela que aponta para onde o sol nasce e dizer: graças a Deus, mais um dia se aproxima da volta do meu Senhor. Nessa jornada pelo livro de Atos, nós devemos fazê-la de forma completamente dependente do protagonista desse livro. Apesar de Lucas ter feito registros marcantes sobre Pedro, a quem é dedicada metade desse livro, e apesar de Lucas também ter escrito coisas incríveis sobre Paulo, que estão na segunda metade, nenhum deles, por mais brilhantes que sejam, por mais inspiradores que tenham sido as suas vidas, foram capazes de ocupar a posição de primazia em Atos. Apesar do nome ser Atos dos Apóstolos, este é um livro divino, dos atos do Espírito Santo, através do seu povo, através da sua igreja. Por isso, para que nós descubramos a cada domingo como ser uma igreja saudável através da Escritura, nós precisamos depender única e exclusivamente do Espírito Santo, tanto para aprendermos quanto para aplicarmos as verdades contidas na Escritura, na nossa vida e na vida da igreja. Quando nós falamos em igreja saudável, entenda isso. Nós não estamos falando de uma instituição, nós não estamos falando a respeito do CNPJ, nós estamos falando de pessoas reunidas, de pessoas que aprenderam essas verdades e aplicam essas verdades à sua própria vida. Nós estamos falando de pessoas que se reúnem porque creem em Jesus, de pessoas que se reúnem para anunciar a Jesus e de pessoas que se reúnem para aguardar ansiosamente o retorno de Jesus. Devemos então, queridos, de forma intensa, nos dedicarmos de forma intencional, nós precisamos querer, agir como quem quer, depender do Espírito Santo,
para que Ele construa em nós, através de nós e apesar de nós, uma igreja saudável, onde nós estamos. Quem sabe, você, meu amigo, minha amiga, que nos visita hoje, que está aqui hoje, tenha vindo aqui em busca de uma igreja saudável. Quem sabe você veio aqui hoje porque disseram, não, a IBL é uma boa igreja, é uma igreja saudável. Quem sabe você tenha vindo aqui hoje em busca daquilo que realmente importa, em busca daquilo que realmente pode satisfazer a fome e a sede mais profunda da sua alma. Nós começamos esse sermão falando sobre a importância de se alimentar bem. E Jesus, aquele que nós lemos no texto de Atos, que foi assunto ao céu, em outra ocasião ele disse àqueles que rodeavam a ele, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Se esse é o seu caso, se há um vazio no seu coração que nada nessa vida preenche, se há algo que você busca e incansavelmente não encontra, e hoje você entendeu que esse algo é Jesus, creia nele. É Ele quem chama, é Ele quem diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Ele o pastor que não deixa nenhuma das ovelhas ser tomada da sua mão. É Ele quem nos guarda no seu braço forte. É Ele o nosso castelo forte e seguro, no qual nos resguardamos das intempéries e das dores desse mundo. E é Ele que te convida. Venha Jesus, hoje. E para você que já é um cristão, eu queria deixar algumas aplicações para você. Primeiro, creia em Jesus. E aí você pode pensar, Jó, mas você acabou de falar que eu já sou crente, como que a aplicação é crer em Jesus? Crer em Jesus, queridos, começa com uma confissão. Começa com dizer, eu creio em Jesus. Paulo foi quem disse que se no seu coração credes e com seus lábios confessares que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Mas crer em Jesus vai além disso. Dizer eu creio em Jesus implica em fazer provar através das nossas ações a veracidade da nossa confissão. Por isso faça uma avaliação constante. Faça uma pergunta para si mesmo todos os dias. Que tipo de profissão de fé eu tenho mostrado às pessoas? Quando alguém pergunta para um amigo meu, qual é o tipo de fé que o Joabe vive? O que é que o meu amigo diz? Qual é a profissão de fé que eu tenho demonstrado às pessoas? Volte-se diariamente à devoção, através da escritura, da oração e da comunhão. Bíblia, oração e comunhão, essa é a dieta que nos capacita, queridos, a viver de forma digna da fé que nós confessamos ter. Por isso pois nos leva constantemente ao arrependimento, transformação de vida e firmeza na fé. O Evangelho não precisa ser pregado apenas para aqueles que ainda não creram. O Evangelho precisa ser pregado todos os dias aos crentes, para que eles se lembrem a razão, o motivo e onde está a firmeza da fé. Por isso, creia em Jesus. Segundo, anuncie a Jesus, se envolva na maravilhosa obra que o Espírito Santo tem feito de reconciliar o homem com Deus. E Ele usa a igreja. Eu já disse isso aqui, Deus poderia usar tantos outros meios, tantos outros recursos, mas Ele decidiu usar a mim e a você, usar a igreja para testemunhar, anunciar e pregar a Jesus. Faça isso através do discipulado pessoal. Quer o passo a passo? Escolha uma pessoa e comece a orar por ela. Todos os dias. Ore por aquela pessoa. Depois, ligue para aquela pessoa e diga, fulano, eu estou orando por você. E continue orando.
Depois ligue para aquela pessoa e diga: fulano, lembra que eu te disse que eu estava orando por você? Eu queria saber se você tem algum motivo para que eu ore, algo que você queira compartilhar, e continue orando. Depois, chame essa pessoa para um encontro, compartilhe ali um café quentinho, compartilhe ali uma vida, as suas dores, os seus temores. Ouça aquela pessoa compartilhar as dores e os temores. Compartilhe com ela a Escritura. Se envolva também naquilo que nós temos dito domingo após domingo. Se envolva com a obra missionária. Ore, oferte, adote missionários. E aí, se você quiser saber o passo a passo disso, me procure, ou procure a Débora no final do culto. Nós vamos te dizer como você pode fazer isso. E terceiro, espere por Jesus. Querido, não deixe que o diabo te engane, não deixe que o diabo te segue, dizendo coisas como do tipo: desde que eu me entendo por gente, falam que Jesus vai voltar e ele nunca voltou. Isso é uma mentira do diabo, que ele planta nos nossos corações para tirar os nossos olhos da esperança da nossa vida, que é que Jesus voltará para nos buscar. Alimente essa convicção todos os dias. Busque nele esperança, consolo e satisfação para dias difíceis, sabendo que nós não somos dessa vida. Sabendo que é verdade aquilo que Paulo disse, que as breves e momentâneas provações aqui produzem um peso inestimável de glória na vida por vir. Com o coração em Jesus, os pés na terra e os olhos no céu, queridos, caminhemos na dependência do Espírito Santo, e assim, só assim, nos tornaremos uma igreja saudável. Amém.